Olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa. No início do programa eu sempre peço seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal. Muito obrigado a você que vem, curte, comenta o canal de boa. Hoje eu tenho a imensa satisfação de receber mais uma vez o pré-candidato a prefeito São Luís, deputado federal licenciado, secretário de Estado da CECID, Rubens Júnior, também licenciado. Secretário, uma satisfação recebê-lo aqui no canal de boa e nos conte como é que está aí esse desafio. Tá gostoso, né? Ver gente sempre é bom, né? Sem dúvida alguma, Alex, sempre é bom. A gente está no começo da nossa pré-campanha ainda. A gente não podia avançar muito na pré-campanha enquanto eu estava no cargo de secretário, para não dar nenhum problema eleitoral. E aí a gente hoje já tem 5 partidos declarados. O 6º, o noivado, já está bem avançado, o que já nos garante o maior tempo de televisão, mais de 200 pré-candidatos a vereadores, garante a maior coligação dessa eleição, e a gente está discutindo muito o plano de governo. Aquele movimento que nós fizemos aqui no Saviana, a gente está repetindo em outros bairros, em outros temas, para poder ter um plano de governo com participação popular. E dessa forma, a gente tem convicção que quando disser assim, começou a campanha, significa que acabou o aquecimento. Essa ainda é a fase do aquecimento e eu já estou vendo o jogador cansado. Na hora que disser assim, começou o jogo, aí nós vamos para cima para ganhar essa eleição. Secretário, fale aí um pouco você teve experiência no Legislativo, 2 mandatos de deputado estadual, 2 de deputado federal e a experiência no Executivo. Eu comecei muito jovem, eu comecei com 22 anos, eu me elegi deputado estadual, passei por diversos cargos importantes na Assembleia, eu fui presidente da CCJ por 24 anos, eu fui líder da oposição no Maranhão contra o governo Rosiana Sarney na época, com 27 anos de idade. Então poucas pessoas tão jovens encararam um desafio dessa magnitude no estado do Maranhão. Com 30 anos eu me elejo deputado federal e eu peguei uma Câmara muito difícil, Alex. Afinal de contas eu tive que enfrentar o Eduardo Cunha, tive que enfrentar o Michel Temer, tive que enfrentar o impeachment da Dilma, a reforma trabalhista, e eu sempre votando do lado do povo. Me reelegi aos 34 e aí o governador Flávio Dino me convidou para integrar o seu time, a Secretaria das Cidades, onde nós tivemos vários importantes projetos que nós tocamos ali. Mas se eu pudesse destacar um, a gente tratou de regularização fundiária, de habitação, nós discutimos praças para a cidade de São Luís, nós fizemos convênio com o interior. Mas, Alex, o programa que eu mais gosto na Secretaria das Cidades era o Cheque Minha Casa. Através do programa Cheque Minha Casa, o governo do estado doa R$5.000 em material de construção para famílias de baixa renda reformarem suas casas. Quem tem dinheiro acha R$5.000 pouco, Alex. Uma família pobre sabe quanto ajuda R$5.000 na sua casa para reformar. A gente pedia para priorizar a reforma de banheiro, construção de banheiro dentro de casa, que a gente sabe que é uma realidade na cidade de São Luís. Muitas casas que não tem banheiro, e fazer esse governo voltado para quem mais precisa, que é como o governador Flávio Dino determina, é algo que eu gostei muito. Como secretário, eu não fiquei dentro do ar-condicionado, no conforto da sala, pelo contrário, eu ia nas comunidades, eu dialogava com a população, eu fiscalizava a obra pessoalmente, e acredito que essa marca é que está à disposição da população de São Luís para conhecer durante a campanha, e com fé em Deus esse projeto dará tudo certo. Perfeito, eu vou abordar alguns temas aqui com o secretário pré-candidato a prefeito. Secretário e pré-candidato a deputado, Rubens Júnior, os maiores dificuldades a gente passa num período chuvoso e parece-me que são poucos, né, prefeitos que vieram trabalhando a questão do esgotamento sanitário e com isso ocasiona sérios problemas na cidade. Sabe que o prefeito não consegue fazer uma cidade como São Luís, mais de 1 milhão de habitantes, vai prometer fazer todo o esgotamento que é meramente possível. Existe toda uma estrutura federal, estadual e municipal para que realmente consiga melhorar mais a cidade. Mas isso também dá muito problema com a questão da defesa civil. E sugerir ao senhor que também leve à Câmara, caso eleito prefeito, se você acha interessante a Defesa Civil ter uma dotação orçamentária para que possa fazer mais, não só alertar, coibir, levar cesta, colchões, mas que tenha uma estrutura melhor para atender esse pessoal que vive na área ribeirinha, que vive
próximo a deslizamento e entra aí a questão habitacional. Esse é um problema grave que nós temos em São Luís, é um problema que vai desde a drenagem, que nós temos pouquíssimo drenagem. Eu até vi o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, ele tem algumas obras de execução, é por baixo, ninguém vê, mas é uma obra muito importante, porque tu canaliza a água da chuva para algum lugar. Parte da nossa ocupação foi uma ocupação irregular, então não foi feito esse planejamento urbano adequado. Quando a gente preserva, por exemplo, espaços públicos onde a água possa escorrer, quando a gente arboriza mais a cidade, isso tudo ajuda justamente a diminuir esse córrego de água, essas tantas inundações e alagamentos que são tão constantes na nossa cidade. Por outro lado, também há a questão de pessoas que, por não terem onde morar, têm que ir para as encostas de morro. E aí corre risco de vida. Aquilo que for risco de vida, Alex, nós temos que priorizar. Não dá de pensar numa defesa civil enfraquecida. Então tem que ter, inclusive, mais orçamento, mais gente para lá. Uma das saídas temporárias pode ser, por exemplo, o programa do aluguel social. Inclusive na CECID a gente tirava as famílias que estavam em área de risco de vida, algumas, outras a prefeitura faz. A gente paga um aluguel de R$500 por mês para ela ter um lugar de morar até se resolver a situação, ou voltando para a casa original, ou entrando em um novo programa habitacional. Então isso já tem previsão em lei, tem que ter a prioridade do governo, porque nós não podemos banalizar a perda de vida. E tem muita gente que morre na cidade de São Luís, normalmente o pessoal mais pobre, por omissão do poder público. E o que eu defendo é que o governo seja voltado para quem mais precisa. Quem tem condição, já tem condição. O governo tem que olhar quem historicamente é invisível. E isso é possível. Por exemplo, o governo do presidente Lula. A pessoa pode não gostar do Lula. Eu respeito, é a opinião dele. Mas tem que admitir que foi o governo mais voltado para a população pobre do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Acaba pode achar o Lula feio, gordo, barbudo, não sei o quê, mas a população mais pobre se sente identificada como um governo que foi voltado justamente para quem mais precisa. O governador Flávio Dino do mesmo jeito, não é um governo voltado para a elite, voltado para os grandes, é um governo voltado para o popular. E é esse tipo de modelo que nós queremos replicar na Prefeitura de São Luís. Perfeito. Com a questão das chuvas vem os problemas sanitários e também da saúde. A gente passou, ainda continua passando esse problema da pandemia mundial. E o prefeito e o governador, né, decretaram o lockdown para que amenizasse essa questão do impacto da Covid. Então, tirando um pouco São Luís, a área de Bacanga, ela tem aí, foi aprovado em outras conferências, uma unidade de saúde no Saviana e uma no Alto da Esperança. Até porque a gente percebe que hospitais de alta complexidade, que seria bom também construir, principalmente na área da cidade olímpica, Evaldo Rodrigues, aquelas áreas todas, mas a atenção básica, candidato, ele é que previne, que ajuda a não chegar em média e alta complexidade. E com isso tudo, a gente também percebeu que a saúde ela ficou um pouco desestruturada, mas a pandemia ensinou que precisa ter realmente a saúde e a atenção a hospitais, todo o mecanismo para o combate e também a valorização dos profissionais, você não acha? Sem dúvida alguma, Alex. Vamos pegar a situação primeiro da pandemia, depois a gente fala da situação de São Luís. Em 100 dias, o governador Flávio Dino inaugurou 3 hospitais no Maranhão. Ninguém no Brasil está fazendo algo parecido com isso, então é muita coisa sendo feita. Isso fez com que a gente diminuísse o número de mortes. Ainda assim morreu muita gente. Todos nós conhecemos alguém que morreu por conta da pandemia, por conta do coronavírus. É uma doença grave, não é uma gripezinha. Tem que ser encarado com seriedade. Mas prova que quando há uma priorização, a gente consegue diminuir os impactos dela. Sobre São Luís, Alex, a gente tem que redistribuir a rede de saúde de São Luís. A gente só tem 4 hospitais da rede municipal. Socorrão 1, 2, Hospital da Mulher e Hospital da Criança. É muito pouco. UBS, Unidade Básica de Saúde, nós só temos 54 na cidade. O Programa Saúde da Família só cobre 35% da cidade de São Luís. Ou seja, 650 mil pessoas não estão cobertas pelo Programa Saúde da Família. Sabe quem vai ajudar a resolver isso? Governador Flávio Dino. Como? Ele está construindo o Hospital da Ilha, um grande hospital de urgência e emergência. Isso vai permitir que a gente desafogue o Socorrão e que aí a saúde do município possa tomar conta da atenção básica, atenção primária. É muito mais barato prevenir do que remediar depois. Vou dar um exemplo, a pessoa tem diabetes. Se ela tiver o acompanhamento básico ali, ela consegue manter os índices de saúde bom. Se ela não tiver,
daqui a pouco ela vai bater o pé numa pedra, vai criar uma ferida, vai subir, ela vai ter a perna amputada. Ou não é assim uma realidade, especialmente nas periferias? Quem está lá na área nobre consegue ter saúde, consegue ter informação, consegue ter comunicação. Quem está na periferia não, é quem paga o preço mais caro. São Luís tem 54 UBS. Teresina, que é menor, tem 91. Qual das duas cidades está melhor de saúde? A gente está aqui no Saviana agora. Tu me disseste, Júnior, aqui no Saviana não tem um posto de saúde, não tem uma escola. Não é verdade? Foi por onde começou a ocupação de toda a área de Itaquibacanga, começou daqui, do Saviana para lá. E não tem. Então mostra que a gente tem que redividir a rede, reorganizar. E eu aqui assumo um compromisso contigo, que estará no nosso plano de governo, essa ampliação da rede de saúde. A gente vai pular de 54 para 80, 90, 100. O certo é que tem que aumentar muito o número de unidades básicas de saúde voltada para a atenção primária na cidade de São Luís. Esse compromisso a gente assume e coloca no plano de governo. Todo prefeito entra com a promessa em campanha de ser o prefeito das crianças. E é importante estender a educação às unidades em tempo integral. É um projeto seu, também faço o apelo para que você faça uma unidade, uma escola a nível fundamental no bairro Saviano e organize toda a área. É importante, criança na escola, é importante ter um prefeito voltado para a criançada, ter uns filhos pequenos. E o que o senhor está vendo disso aí? Hoje o que é de mais moderno em política pública é a atenção para a primeira infância. Alex, a criança de 0 a 6, ela está se formando, até fisicamente mesmo, até o processo de formação, até do cérebro dela está em formação. Tudo que acontece na vida da criança marca a criança. Se acontece alguma coisa ruim, é uma cicatriz ruim. Se acontece alguma coisa boa, é uma cicatriz boa. Portanto, nós temos que cuidar das nossas crianças para causar nelas boas cicatrizes, que é justamente para ela ser um adulto mais saudável. Uma criança dessa, se não se alimenta direito, ela vai ser um adulto que a gente pode chamar de entanguido. Tu conhece essa expressão? Que não tem o mesmo desenvolvimento, que fica mais raquítico, diminui a estatura dela, diminui o peso, diminui a capacidade de aprendizado. Se ela não tem educação, diminui a chance dela ir para uma universidade. Se ela não tem a vacina, diminui a chance dela ser saudável. Então, tudo que tu investe na criança, para cada R$1 que tu investe na criança de 0 a 6, Alex, tu economiza R$7 lá no futuro, de saúde, de segurança. Então, o caminho é investir nas nossas crianças. Sobre a educação, o governador Flávio Dino vem fazendo isso, aumentando muito o número de escolas em tempo integral na cidade de São Luís e no estado do Maranhão todo. Em São Luís, nós temos apenas 239 alunos na rede fundamental de ensino integral. Nós vamos aumentar esse número. Se o filho do rico pode estudar de manhã e de tarde, o filho do pobre também vai poder. Então, nós vamos primar para uma educação pública que seja de tempo integral e remodelando, inclusive, nossas escolas. Não adianta tu estar só fazendo anexo. Vai aumentando de qualquer jeito. Nós temos que ter escolas que sejam de fato preparadas para a educação. Alex, hoje a criança não consegue prestar atenção se tiver um professor lá com giz e um quadro negro. Ela não presta atenção porque a criança está em outra velocidade, mais rápido do que eu e tu. Teu filho está numa velocidade mais rápida do que tu. A capacidade de aprendizado, a quantidade de coisa que chama a atenção dele, o aparato tecnológico, nós temos que usar isso a favor da educação. Então esse é o modelo de educação que nós queremos para a cidade de São Luís. Perfeito. Eu queria abordar outro tema importante, que é a mobilidade urbana. Secretário, todo prefeito tentou aí melhorar, ajeitar, mas viu-se que a população está crescendo, está difícil, está complicado e evidentemente que o governador está fazendo aí a litorânea para melhorar e botar o sistema, aplicar o sistema BRT, né, que é uma realidade. Eu lhe pergunto, a questão das ciclovias, ou teremos que de mudar uma circunstância com exportar a questão dos teleféricos, por exemplo. Estamos indo com o futuro. O que está pensando o secretário? Ou, por exemplo, a área de Itaquibacanga, duplicar a Avenida dos Portugueses, ou até pensar num projeto mais faraônico, que seria uma ponte entre o Alto da Esperança e o Mercado do Peixe. O que está pensando? Outro problema sério, secretário, é ser político, é servir o povo, ser prefeito e deputado. Uma das questões que a gente percebe também em São Luís, que é uma atribuição do governador, mas está dentro da cidade de São Luís, que é a rodoviária.
é um modelo ultrapassado, antigo, onde recebe milhares de pessoas diariamente. Como é que você está olhando tudo isso? Vamos lá então. Primeiro, mobilidade. Nós precisamos de novos modais de transporte. O que eu quero dizer? A gente não pode trabalhar só com transporte rodoviário, pensar o tempo todo só carro e ônibus, principalmente carro, porque não tem mais para onde aumentar tantas avenidas. Então tu tem que prestigiar transporte público. Tu sabe qual é hoje a avenida em São Luís que tem mais acidente de trânsito? A Avenida dos Portugueses. E onde mais morre gente, inclusive. O que é um absurdo, nós não podemos aceitar isso com naturalidade. São milhares de maranhenses, aliás, no caso não são milhares, são muitos maranhenses que perdem a vida com acidente de trânsito, muitas das vezes idosos ou crianças, que são os mais vulneráveis. A gente precisa pensar em novos modais integrando. Eu já vi proposta, Alex, pessoas defendendo ciclovias na litorânea e na lagoa. Ali na área nobre, a ciclovia só serve para lazer. Tem que ter? Tem. Mas muito mais importante a gente pensar na ciclovia para o trabalhador, que não tem o dinheiro de pagar a passagem do ônibus e é obrigado a ir de bicicleta de onde ele sai. Tu de manhã cedo, tu vê quantas pessoas atravessam de bicicleta a barragem, não vê? O pessoal indo trabalhar, por quê? Porque a passagem é cara. Para quem ganha 3, 4, 5 mil reais, a passagem não é cara não. Mas para quem ganha um salário mínimo ou menos, pesa e pesa muito. Então a gente tem que pensar em ciclovias, é justamente essa ciclovia que dá acesso ao trabalhador, ligando o local que ele mora, integrando inclusive com os outros modais. Vou dar um exemplo. E se a gente pensasse em ter um bicicletário lá na integração? O cara pega a bicicleta, vai à integração e depois ele faz o resto do percurso dele de ônibus. Agora ele tem uma vantagem, paga mais barato, porque não percorreu todo o trecho de ônibus. Estou dando um exemplo, dentre tantos outros. Tem que ter faixas exclusivas para ciclistas, tem que priorizar a questão dos ônibus. O prefeito Edivaldo melhorou o sistema de transporte, é de se registrar. Ele acertou tudo? Não, mas ele mais acertou do que errou. O Edivaldo vai entregar uma cidade melhor do que ele recebeu. Ou seja, o próximo prefeito vai poder fazer mais do que ele fez. Vai ser um prefeito melhor do que ele. E é isso que a cidade quer, que quem entre faça mais do que quem saiu. A cidade só quer isso, não precisa nada mais inventado do que isso. E nesse caso, ele fez a licitação do transporte. Muitos prefeitos prometeram. Quem fez a licitação do transporte? Edivaldo. Melhorou, tem ônibus com ar-condicionado, tem bilhete único. É suficiente? Não, tem que ampliar. Mas na próxima licitação do transporte, Alex, de 5 em 5 anos mais ou menos, ela pode ser revisada. Ou seja, o próximo prefeito vai poder revisar com novas exigências, aumentando a qualidade, aumentando a oferta de bons ônibus, renovando a frota. Então esse compromisso nós vamos assumir. Sobre a rodoviária, já teve ou está tendo uma licitação para melhorar o serviço. Quem está fazendo isso é a MOB, Agência de Mobilidade do Governo do Estado. Então acredito que em pouco espaço de tempo nós teremos uma melhoria significativa na rodoviária. Vou te dar um exemplo. Hoje tu não tem um meio de transporte que liga direto a rodoviária ao aeroporto. Talvez táxi, que é um pouco mais caro, ou Uber, alguma coisa assim. Mas não é estranho? Se o turista chegar de avião em São Luís e quiser ir bem aí para Viana, na Baixada, ele não consegue se deslocar com facilidade do aeroporto para a rodoviária. Então assim, às vezes são pequenas intervenções que ajudam muito. Tu falou de ter um teleférico e de ter uma ponte. Eu conheço esses dois projetos. Pesa contra ele duas coisas. Uma, o preço, e duas, eu já ouvi dizer que teríamos dificuldade em conseguir a licença no IFAM. Então, em vez da gente pensar em grandes projetos caros e sem as licenças que autorizam, vamos começar fazendo aquilo que é mais urgente, como, por exemplo, sinalização, como, por exemplo, asfaltar onde passa ônibus. Alex, onde passa ônibus não pode ter um buraco. Porque 600 mil pessoas em São Luís andam de ônibus. Onde passa ônibus tem que ser uma via expressa, de qualidade, com drenagem, com iluminação, com pavimentação. Por quê? Porque ali passam 600 mil pessoas. Nas travessas, nas perpendiculares, tu pode fazer um calçamento, tu pode fazer um mutirão que a comunidade ajuda, mas onde passa ônibus não pode ter buraco. Boa parte dos bairros de São Luís, às vezes, fica sem ônibus porque não tem asfalto ali. Então, todo prefeito asfalta muita coisa em cidade. Por onde eu vou começar? Por onde passa ônibus. Ali tem que ser a nossa prioridade. Perfeito. Outro tema importante, secretário, pré-candidato a prefeito Rubem Júnior, ajuda muita gente, a agricultura familiar. O seu projeto, ela avançou aí na semana no governo do Edivaldo, também com a questão do governador, mas como é que você está vendo? A zona rural, ela foi esquecida, começou a ser vista agora por tempo. Como é que está o seu projeto nessa questão da expansão, na melhoria, na qualidade dos agricultores de média, pequeno e médio porte?
Se a gente chegar hoje lá na Ceasa, a gente vai encontrar muita fruta, hortaliça, verdura sendo produzida fora do Maranhão. Às vezes a cebola que a gente compra é produzido lá. O emprego está ficando lá, o dinheiro está indo para lá. Então, no que diz respeito à agricultura familiar, nós temos assim, três pilares muito importantes. Primeiro, assistência técnica. A agricultura familiar em São Luís, a gente está falando mais ou menos 2.000 hectares de terra, algo em torno de 900 famílias que vivem da agricultura familiar. Portanto, é muita gente. E o tripé, eu te diria que é o seguinte, Alex. Primeiro, assistência técnica. O agricultor hoje de São Luís, Alex, ele se vira sozinho, com pouca ajuda, com pouca assistência técnica. Tem que ter assistência técnica com qualidade. O segundo ponto é o escoamento da produção. Às vezes o sujeito produz, mas ele gasta mais para pagar um carro e tirar lá de onde ele está e vender, do que ele gastou até mesmo para produzir em alguns casos. Então a prefeitura tem que ajudar no escoamento da produção. Terceiro ponto são as feiras. A gente tem que ajudar nossas feiras a organizar, porque isso gera emprego, isso gera renda, isso gera segurança alimentar. Então podemos pensar também em consórcios para que a gente faça, inclusive, uma compra não só de São Luís, mas de toda a região metropolitana. Alguns programas de compra local exigem que a prefeitura compre 30% das suas compras sejam produzidas na cidade. 30% é o mínimo. Nós podemos aumentar para 50%, para 70%, mas nós vamos aumentar o investimento na agricultura familiar na cidade de São Luís. Perfeito. Outro tema importante, muitas pessoas me cobraram para me perguntar, é a questão da cultura popular, cultura de uma maneira geral. Tem os livros, tem tudo, tem a feira, tem tudo, mas passa por você construir uma passarela fixa, carnaval, por exemplo, e investir as agremiações culturais, elas reclamam do não pagamento, atraso dos cachês, e também poderia a prefeitura investir nessas agremiações culturais na aquisição, fomentar a questão das oficinas para que elas trabalhem o ano todo, e com isso gera emprego, renda. E o prefeito Edivaldo também, né, criou essa questão do luau aí na praça, enfim, trouxe muito turístico. Como é que você está vendo essa questão da cultura e entrando também em incentivo ao turismo? Hoje eu fiz 2 lives, uma com a Fernanda Preta e outra com o Enilson, que é aqui da Vila São Luís, da área Itaquibacanga. E os dois destacando alguns pontos sobre cultura. Primeiro, tem que descentralizar a cultura. A cultura não pode ficar na mão de poucas pessoas, tem que ficar na mão de muitas pessoas. Segundo ponto, cultura não são apenas os grandes eventos. É importante Carnaval e São João? E muito, pelo turismo, pela renda, pela diversão. Mas a gente tem que pensar também naquela microcultura, aquela cultura pequena. Quem está no bairro que não tem ajuda nenhuma. Às vezes é uma dança portuguesa, é uma quadrilha, às vezes é uma galera que dança, às vezes é uma galera que faz filme, às vezes é uma galera que faz arte, que faz pintura, que faz grafitismo. Nós temos que olhar a cultura como várias culturas. O prefeito Edivaldo acertou em um exemplo. Ele cuida muito da cultura evangélica. Até então as pessoas achavam que não existia cultura evangélica. E existe. Tem muita coisa sendo produzida pela comunidade evangélica. Então quem quer que seja o próximo prefeito não pode acabar com isso, não pode retroceder. A gente pensa em criar, Alex, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Não tem a Lei de Incentivo à Cultura do Estado? Vai ter também a do município. O Estado incentiva os grandes eventos, nós vamos investir nos pequenos, na microcultura. O cara que está dançando funk hoje aqui no Saviana, está fazendo cultura. O cara que está produzindo um filme, está fazendo cultura. Está deixando de estar nas drogas, está deixando de estar na bandidagem. E a cultura tem esse poder, tanto de salvar as pessoas na guerra contra as drogas, contra a violência, como também a questão de renda. Tem muita gente que, inclusive, vive da cultura. É o cara que toca no barzinho sexta, sábado, domingo para ter o que comer durante a semana. E que esse foi afetado pela pandemia. Então a gente vai ter a lei Municipal de Incentivo à Cultura. Nós vamos priorizar a cultura, até porque eu gosto muito de cultura também. Perfeito. O último tema é... Aqui tu repara que é um ping-pong danado. Se o cara não tiver preparado, ele dança. O Alex perguntou de absolutamente tudo e sem ter combinado, que é melhor ainda. Eu quero te agradecer pela oportunidade. Perfeito. A gente tem uma preocupação de área periférica. Será que o prefeito não está com a ideia de ser o prefeito também dos pobres, acabar com as periferias que assolam ainda a cidade, uma cidade linda, né? Uma ilha,
E essas periferias precisam de uma atenção muito maior, ser deslocada, e ter uma atenção à saúde, à educação, no encaminhamento ao emprego, e acabar, modernizar mesmo a cidade, e também ter um diálogo com os prefeitos, né? Fazer com que o governador e tudo faça uma metropolização e união para que cresça e se desenvolva. Será que esse é um dos pontos? Será o candidato a prefeito? Será o prefeito dos pobres? Alex, um dos nossos eixos de governo é combate à pobreza. Porque tem político que está na política para combater os pobres. Aí está errado. Nós temos que ajudar quem precisa. Isso o presidente Lula fez, isso o governador Flaviano faz, e é para isso que nós queremos. Então, assim, todo governo reforma a escola. Se eu for reformar a escola, eu vou começar por onde é mais pobre. Eu vou começar pela área de Itaquibacanga, eu vou começar pela zona rural. Por quê? Porque precisa mais. Precisa mais do que a área nobre da cidade. A reforma da escola que acontece na área de Itaquibacanga, por exemplo, tem um impacto de melhoria dos indicadores muito maior do que em outro lugar. Então o nosso governo será voltado para combater injustiças. Foi assim que eu fiz na Secretaria das Cidades, priorizando as áreas mais populares. É assim que eu vou fazer à frente da Prefeitura. Tu fala uma coisa importante. Nós não podemos mais pensar nos problemas só da cidade. Tu tem que pensar nos problemas da metrópole, da região metropolitana Grande São Luís, que não é só a ilha, são 13 municípios. Vai para Alcântara, vai até Santa Rita, vai Rosário, vai Morros, vai Catu. Não é só São Luís. Adianta tu resolver o problema do saneamento em São Luís e não resolver em Passo do Lumiar e São José de Ribamar? Adianta tu resolver o trânsito e transporte em São Luís e não resolver Passo do Lumiar e Ribamar? Se tu vai investir, por exemplo, em turismo, tu pode integrar com a região dos Munim, que é muito bonita, tu pode integrar com as fronhas da Raposa, com o turismo religioso de Ribamar. Então é muito mais fácil quando tu trabalha de forma metropolitana. Tu pode, por exemplo, fazer compras governamentais em conjunto. O que é mais barato? A Prefeitura de São Luís comprar um remédio ou 13 municípios juntos comprar um remédio? Lógico, então nós também vamos priorizar essa política metropolitana para fazer um governo eficiente, para poder servir para quem mais precisa. Isso, inclusive, de servir, eu aprendi com Jesus. Eu aprendi com Jesus que nós estamos aqui para servir, não para ser servido. É por isso que na última ceia, Alex, o que ele faz? Ele vai lavar os pés dos discípulos. Até do Judas, que ia trair ele daqui a pouquinho. Ainda assim ele ensinou. Ele ensinou a servir, ele ensinou a cuidar dos mais pobres, ele ensinou da importância do amor, da retidão. Então, ser cristão é algo que me define, inclusive, como político. Então, foi com Cristo que eu aprendi que nós temos que ter essa prioridade na vida. Perfeito. Pô, uma satisfação, né, escutar aqui o candidato a prefeito de São Luís, secretário, com um currículo aí bastante intenso, já experiente. É isso que a gente pretende, viu, Rubem Júnior, que você realmente entenda que a população precisa do representante, precisa dar atenção àqueles que mais precisam, porque a pobreza é imensa. Se você for aqui no Mercado Central, muitos mendigos na rua e tal, e a gente sabe que a prefeitura também precisa de uma casa de atenção. Então são muitos projetos que precisa que o prefeito tenha atenção. Para mim foi uma satisfação receber. Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais e dizer à população: o candidato precisa escutar ao clamor da população, e parabéns, você realmente está preparado. Espero que a população veja isso com bons olhos e vamos cobrar ao que você falou futuramente, se assim Deus permitir. Amém. Na verdade, eu quero te agradecer essa oportunidade. Pré-campanha é momento de debate. Tem candidato aí que foi candidato desde a última eleição que ninguém sabe o que ele pensa. Não sabe quem são seus aliados, não sabe o que ele pretende fazer com a cidade. Está surfando aí do bom momento, mas está fugindo do debate. Eu quero dialogar bastante com a cidade para desse jeito eu errar menos. Quanto mais próximo tu estiver do povo, melhor, menos tu erra. Eu acredito muito, aprendi a fazer política dessa forma, foi com o governador Flávio Dino, e eu só posso te agradecer essa oportunidade e convidar vocês para nos acompanhar nesse movimento Diálogos por São Luís, para a gente debater a cidade, ter um plano de governo que possa ser executado e dessa forma São Luís avançar cada vez mais. Obrigado, Alex, obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, queria aqui agradecer a todos vocês que entraram na live dele também, e dizer o seguinte: contudo, eu me despeço pedindo seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal de Boa.
Forte abraço. Valeu.